E ele fez uma reunião que tem muita gente chamando a reunião do Apocalipse, né? Não sei se você ouviu essa ideia. Ele simplesmente ordenou que todos os generais e almirantes norte-americanos espalhados pelo mundo se reúnam em Quantico, lá na Virgínia, onde tem exatamente o quartel de operações irregulares, que são operações não tradicionais, né? Então o cara tá convocando todos os oficiais de altíssima, mais alta patente para uma reunião presencial nos Estados Unidos. A galera tá falando, o que será que é isso? Será que eles estão preparando uma nova guerra contra o Irã? Será que eles estão se... Será que ele só quer passar um sabão nos caras, né? Porque ele já demitiu uma galera já no exército de vários cargos de comissão. Será que ele só quer passar uma visão ou levantar o moral das tropas? Ou será que é por causa do 3i Atlas, né? Que é aquele cometa. Pois é. A galera da... Que até novembro aí teremos novidades, né? O primeiro Trump, ele foi um cara... Ele tinha um discurso mais pacifista. O segundo Trump tá com um discurso bélico muito mais acirrado. Inclusive porque, não sei se a galera lembra disso, o Donald Trump, ele acabou recentemente, né? Agora, mês passado, acabou de mudar o nome do Ministério da Defesa. Não sei se a galera viu. Você viu isso? Não. Ele mudou, através de uma ordem executiva, né? Uma medida provisória, mudou o nome do Ministério da Defesa para o Ministério da Guerra. É sinal de que ele tá caçando, né? Ele tá buscando alguma coisa. Então tem algo estranho no ar. E o secretário da guerra que ele escolheu, né, que é o Pete Hegseth, que é um ex-oficial do exército americano, ele tem um discurso também muito duro. E ele fez uma reunião que tem muita gente chamando a reunião do Apocalipse, né? Não sei se você ouviu essa ideia. Ele simplesmente ordenou que todos os generais e almirantes norte-americanos espalhados pelo mundo se reúnam em Quantico, lá na Virgínia, onde tem exatamente o quartel de operações irregulares, que são operações não tradicionais, né? Então o cara tá convocando todos os oficiais de altíssima, mais alta patente para uma reunião presencial nos Estados Unidos. A galera tá falando, o que será que é isso? Será que eles estão preparando uma nova guerra contra o Irã? Será que eles estão se... Será que ele só quer passar um sabão nos caras, né? Porque ele já demitiu uma galera já no exército de vários cargos de comissão. Será que ele só quer passar uma visão ou levantar o moral das tropas? Ou será que é por causa do 3i Atlas, né? Que é aquele cometa. Pois é. A galera da... Que até novembro aí teremos novidades, Pô, né? cara, não. E no dia que foi liberada essa informação, que o secretário da guerra estava chamando os generais, saiu uma notícia de que esse suposto cometa, né, o 3i Atlas, que a gente acabei fazendo umas perguntinhas também, né, pro Avi Loeb, né, o cientista lá de Harvard que fala a favor da existência de vida alienígena. Tem uma versão em inglês e uma dublada para isso, para quem quiser assistir aí, aproveita. No mesmo dia que o Pete Hegseth ele anunciou essa convocação, saiu uma notícia falando que o 3i Atlas é o maior cometa que já foi descoberto. Que o negócio seria... que ele é um negócio massivo. A dimensão dele seria absurda. A dimensão é 5 quilômetros de diâmetro do núcleo. Um negócio assim, pô, aquele Oumuamua, os outros cometas estranhos, né? Ou meteoros estranhos, perdão, não sei porque eu falei cometa. Os outros, assim, são, sei lá, é um grão de arroz perto de uma bola de basquete, meu irmão. É um negócio gigantesco. E é claro que isso passando numa linha reta, assim, raspando em vários planetas, né, traz uma preocupação. Aí, já que aqui a gente liga os pontos, né, a gente lembra daqueles filmes Não Olhe Pra Cima, né? Ou andando um pouquinho mais para trás, Impacto Profundo. Aliás, agradecer demais ao pessoal que nos comentários, você já viu, né? Tem um pessoal que faz uma lista de todos os livros e filmes. Valeu. Aí eu fixo lá depois, porque eu peço pra minha equipe aqui, ninguém faz isso, vai lá eu de madrugada procurar e fixar. Joga lá no grupo, o pessoal, todo mundo dá um migué. Mas fiquem ligados. Vão anotando aí os livros e os filmes que a gente faz, porque depois a gente fixa lá. Então aqui de cara já vou falar de 3 filmes, né? Não Olhe Pra Cima, Impacto... Aí uns que saíram na mesma época, acho que 98 talvez. Impacto Profundo e Armagedon. Eles saíram numa...
saíram na mesma época. Foi no mesmo ano, eu acho, né? São mineradores que vão tentar instalar bombas. Explodiu o meteoro. Pra desviar a rota. E o Impacto Profundo, ele chega a bater? Eu não lembro. Cara, eu só lembro do Armagedon. O Armagedon é com o Bruce Willis, né? E a gente sabe que realmente a NASA tem feito estudos, né? Pra tentar monitorar esses meteoros e tal, né? Não é de todo maluquice, não. Mas o clima tá tenso, cara, porque tá se falando sobre o reinício de uma guerra no Irã. Isso pode, né, acabar desembocando aí numa terceira guerra mundial. Fala-se desse atentado nos Estados Unidos e sem falar o aumento massivo de gastos militares, né, americanos, né? Não só americanos, né? Chineses também. Pô, global, com certeza. A Rússia nem falar. E a Europa que tá se militarizando. A Alemanha, depois de tanto tempo... os países mais neutros, né? Os países nórdicos, né, já entraram para a OTAN. A Suíça, que geralmente não se envolvia, já está acabando se envolvendo. A Holanda, desde 2023, adotou uma retórica muito... Ele tem dois... Ele manda 2 recados, né? Sim. Aí a visita. A visita, ó. Show de bola. São 2 recados. É uma, tipo, não mexa comigo. A paz pela dissuasão, né? Pela dissuasão. Eu tenho muita arma. Mas também mostra medo, né? Mostra medo receio. Mostra se eu tô comprando isso, porque eu sinto ameaça dos meus vizinhos, né? É claro que existe um lobby do complexo industrial militar que está sempre tentando incentivar os países a comprarem mais armas, mas precisa de uma justificativa. E realmente tem uma justificativa porque a retórica dos países, dos presidentes, né, dos secretários de defesa está muito acirrada, né, muito sob guerra e tal. E a gente vê desde o final de 2023 ali os países adotando essa retórica. Holanda, né, o secretário de defesa em 2023 falando que os holandeses teriam que se preparar mentalmente para uma guerra. Os caras já ficando preocupados, né? Na Noruega e na Dinamarca o pessoal já estava recebendo do governo panfleto em casa ensinando o que fazer numa situação de guerra. Pois é. Então já fica um clima tenso, né? No final de 2024... O Oliver Dowden, que era o vice-primeiro-ministro, ele deu um recado assim meio perto do Natal, mandando a galera comprar pilha, papel higiênico e água e estocar em casa. Os caras vai pra quê? O que você tá sabendo tá tocando aí, um terror, né, no pessoal, né? E é claro que o pessoal da conspiração já vai falar, pô, existe um componente então de operação psicológica que você tá ali incentivando o medo e preparando a população já para ficar nesse clima de medo. Esse clima de medo, obviamente, sempre justifica... conforme o livro importantíssimo aí, agora é dica de livro, né? Já dei dica de filme. Agora é o Nosso Inimigo Estado, né? Nesse livro, cara, ele traz o autor traz uma reflexão que eu acho interessante, que ele diz, de tempos em tempos acontecem crises e a população fica com medo e sempre nesse período o Estado oferece uma solução, mas para isso ele precisa abocanhar uma parte do poder social para aumentar o poder estatal. E geralmente ele diz que é provisório, mas quando o Estado morde uma parte do poder social, dificilmente ele devolve. Então, assim, os números não mentem, né? Em 2023, os Estados Unidos gastaram ali 820 bilhões de dólares em defesa. Isso é proporção aí a 13,3% do orçamento federal americano. E as propostas orçamentárias também estão só crescendo, porque se eles gastaram 820 em 2023, para 2025 já está programado 895 bilhões. A gente está falando aí de 70 bilhões a mais. E para 2026, 961 bilhões. Quase 1 trilhão de reais, né, dedicados ali à guerra. Então, assim, diversos analistas mostram hoje que a economia americana está cada vez mais dependente da indústria bélica, né? Porque com déficit fiscal crescente nos Estados Unidos, né, a chamada desindustrialização do setor civil, o setor militar ele se tornou um dos poucos capazes ainda de gerar emprego de alto valor. Né? Então, assim, uma guerra fria virando uma guerra quente pode funcionar como um importante motor econômico, né? Parece que até o Trump está contando com isso quando ele muda o nome do Departamento de Defesa, né? Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, meu irmão. Então, parece que ele está contando que o aquecimento das guerras vai aquecer a indústria americana, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar consumo. E isso exatamente repetindo o que aconteceu em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, depois do ataque de Pearl Harbor, né? Então é mais uma coisa que favorece as guerras e talvez uma terceira guerra. Então quando a gente olha
o orçamento militar gigantesco, né? Reindustrialização bélica acelerada, exercícios militares no mundo inteiro, escala global, a modernização de todo o arsenal nuclear. Quando a gente olha as armas mandadas para o espaço, né? O investimento na guerra cibernética, né? E a mobilização psicológica, operação psicológica na sociedade que já está configurando a sua mente ali para aceitar uma guerra, né? Eu tô falando para vocês, né? O ministro da Defesa holandês em 2023, ele já estava falando, população holandesa, prepare-se mentalmente para uma guerra. O cara está instaurando já um espírito de guerra. Então isso já cria um cenário favorável para uma situação dessa, né? Então são vários elementos aí que estão apontando assim para que realmente não só os Estados Unidos, mas a Europa inteira. Uma coisa que a gente conversou mais cedo, né, que você tinha lembrado muito bem, que na França os hospitais foram orientados a se preparar para a guerra, né, para aumentar leito, né, para se preparar. Então, assim, são sinais estranhíssimos, mas que cada vez estão mais presentes ali tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Oriente Médio, né? Então, parece que a gente está caminhando rápido para um caos desse. E assim, sinceramente, né, pessoal? Totalmente desnecessário, né, cara? Era pra gente estar vivendo um negócio tão tranquilo, né? Você lembra assim, cara, caiu o Muro de Berlim, não existe mais esse mundo bipolar ali, Estados Unidos, União Soviética. Beleza, né? Até o Francis Fukuyama, ele falou, né? Acabou a história, né? Ele decretou o fim da história, porque a história era... O que movia a história era a briga entre Estados Unidos e União Soviética. Cara, não tem União Soviética, acabou. Vai acontecer o quê agora? Não tem mais nada para acontecer. Né? Então ele decretou o fim da história. Só que aí logo depois o Samuel Huntington já começa a falar do choque de civilizações, né? Então, se o russo deixou de ser o inimigo, aí já surge o Oriente Médio como um novo inimigo, né? Aí você vai ter Guerra do Golfo, você vai começar a ter esse perigo do extremismo islâmico, né? Então sempre tem que ter um bicho papão. Então, infelizmente, parece que a gente poderia estar vivendo num mundo pacífico, né? E é importante a gente lembrar que, cara, tem um professor muito famoso de geopolítica, não é o Mersheimer, não, esqueci qual que é, cara, agora me fugiu. Ele conta um pouco da história da ascensão do Putin ao poder, que é bem polêmica, né? Mas o Putin, isso não dá pra gente negar. Ele é da KGB, né? Ele vem da KGB e tal. Inclusive ele trabalhava na Alemanha, né? Por isso que ele fala alemão fluente. Ele trabalhava na Alemanha Oriental, né? Na República, né, Democrática da Alemanha. Quando ele chega ao poder, ele chega nesse cenário já de fim da União Soviética, né? 1990. O Putin, ele tenta se integrar a Rússia à União Europeia. Ele tenta se integrar à OTAN. Ele tenta trazer a Rússia para dentro da Europa, né? Porque a Rússia é um país gigantesco. A Rússia, ela vem do leste europeu até a Ásia ali, né? A Rússia está fazendo fronteira com a Ucrânia e com a Polônia e ao mesmo tempo ela está de frente para o Alasca, né? Depois do Estreito de Bering, né? Então é um país gigante. Então ela perpassa a Europa e a Ásia, né? Então eles estavam querendo se colocar mais como Europa do que como Ásia. Mas a União Europeia não aceitou, né, cara? Não aceitou a Rússia na União Europeia, não aceitou a Rússia na OTAN, não aceitou integrar a Rússia como Europa. Então isso poderia ter sido resolvido, né, de uma maneira interessante. Mas eu não sei por exatamente quais interesses, talvez para manter um bicho-papão e alimentar essa indústria da guerra, né? Tem que ter um inimigo. Mas a gente poderia estar vivendo um cenário bem mais tranquilo, né? Eu não sei se a galera consegue visualizar, mas eu tenho uma grande percepção que todas essas brigas são muito fabricadas, né? São muito artificiais, coisas que não precisaria estar acontecendo, mas porque parece que, como eu falei aqui mais cedo, a economia americana e talvez a economia global está cada vez mais dependente para o seu sustento e para a sua manutenção do complexo industrial militar. Então isso é muito triste e continua favorecendo uma terceira guerra mundial. Então é preocupante o negócio.